Olá pessoal, eu sou Bel Ruiz e este é o meu canal Veja Bel. Procrastinar, procrastinação. Vocês alguma vez já foram chamados de procrastinadores ou de preguiçosos por não fazer uma tarefa no momento? Gente, isso me fez lembrar uma história que meu pai contava de um menino que vivia, quando ele era rapaz, tinha um menino que os pais trabalhavam para o meu avô. E esse menino era tido como preguiçoso. O próprio pai falava, esse menino é preguiçoso, não consegue fazer com que ele desenvolva nada. E o meu avô então dava umas moedas para ele levar alguns recados, para fazer algumas coisas. Só que ele saía de manhã e só voltava à tarde. E às vezes sem ter feito o que meu avô pediu. Porque ele se perdia, ele ficava vendo domar cavalos, ele ficava vendo alguém plantar, ele ficava ouvindo conversas que não era para ele ouvir. Então ele chegava, meu pai contava que meu avô falava assim, você fez o que eu pedi? Eu esqueci, mas seu Dioclésio, meu avô se chamava Diocleciano, mas seu Dioclésio, olha, eu fiquei sabendo que fulano, e aí contava toda a história que ele ficou ouvindo. Bom, voltando para cá, alguma vez vocês já foram chamados de preguiçosos por não cumprir uma tarefa no momento em que foi pedido? Porque existe uma diferença entre preguiça e procrastinação. Todo preguiçoso é procrastinador, mas nem todo procrastinador é preguiçoso. Porque na preguiça nós não queremos fazer uma coisa. Então eu tenho um trabalho de faculdade para entregar e eu não estou afim de fazer, eu vou arranjar alguém que faça e vou pagar. Eu não vou fazer. Foi preguiça mesmo. Ai, me deu uma preguiça, eu não quero fazer. Agora, eu não estou falando de alguém que não tenha tempo, gente. Eu estou falando daquilo que não tenho vontade e não vou fazer. O procrastinador, ele vai querer fazer. Ele quer fazer. Só que ele vai buscando outras coisas, chama a atenção, porque às vezes ele pode pensar assim, ai, mas e se não for bom, né? E se alguém julgar mal? Então ele vai deixando, e o cérebro da gente, ele vicia nas coisas. Então, quando você faz a primeira vez, a segunda vez, eu tenho essa tarefa, mas eu vou deixar de lado, deixa eu ver essa história que estão contando, deixa eu ver essa novelinha, deixa eu ver. Entendeu? Coisas rápidas, porque também nós não temos mais paciência para ver nada com conteúdo. Nós estamos buscando rapidez, a gente já nem busca mais conteúdo. Então, o que acontece? O nosso cérebro vai se acostumando. E quando você promete algo para você e não cumpre, o teu cérebro também se vicia nisso e fala, a dieta da segunda-feira, sabe, que a gente nunca começa? Você não vai começar, você está falando, mas você não vai começar. Então, por que eu vou confiar? Então, nós vamos viciando o nosso cérebro nessas pequenas falhas. E aí, o que acontece? Nós vamos deixando sempre, repetindo, né, a mesma coisa várias vezes. Então, assim, as causas, elas podem ser psicológicas e podem ser ambientais. Na psicológica, nós temos a insegurança, nós temos a ansiedade, nós temos a autoestima baixa, né? O medo de errar, um medo absurdo de errar, de parecer ridículo, de ser incapaz de cumprir aquela função. E nas causas ambientais nós temos o celular, nós temos a televisão, aquele sofá gostoso, ou então se a gente vai estudar no quarto, nós estudamos deitado na cama, enfim. Então, essas são as causas ambientais. Ou se estamos fora, algumas coisas que nos chamam a atenção. Então, tudo aquilo que nos tira do foco do estudo é uma causa para a nossa procrastinação. E agora, com essa coisa da internet e nós não temos mais paciência para seguir algo com conteúdo, a coisa ficou pior ainda, né? A procrastinação, ela pode ser ativa e pode ser passiva. A ativa é aquela que nós procrastinamos sabendo por que estamos fazendo, com responsabilidade. Então, assim, eu tenho uma tarefa A que tem uma semana para entregar. Eu comecei a fazer, mas apareceu uma tarefa B, que é importante também, tão importante quanto a tarefa A, mas que eu tenho 2 dias para fazer. Então, eu vou deixar essa tarefa A de lado e vou fazer a tarefa B. Porque me convém, porque é importante que eu faça isso. Então, é uma procrastinação, mas é uma procrastinação boa, né? Ativa, com um valor.
E a procrastinação passiva é aquela que nós vamos nos perdendo, ou tem uma coisa para fazer, eu começo a pensar, né, e vou devaneando, então vou saindo do foco. E aí o que acontece? Como que nós podemos trazer isso de volta para nós? Como nós podemos deixar de procrastinar? Porque é isso que importa na verdade, não é? Então assim, primeiro, nós temos que nos responsabilizar. Não adianta a gente colocar a culpa no outro. Ah, mas foi porque o outro, porque o tempo... Não, vamos nos responsabilizar. Vamos desviciar o nosso cérebro. Vamos entender que aquilo é responsabilidade nossa, aquela tarefa é responsabilidade nossa e que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazer. Então, nós temos por hábito supervalorizar o erro. Ai, porque se eu errar... Gente, se errar, refaz. O que pode acontecer? Alguém vai vir e vai nos castigar, colocar de joelho no milho porque nós erramos? Não. Se errarmos, consertamos. Agora, se nós não fizermos, nós não vamos ter essa oportunidade de consertar o que erramos. A gente não erra, mas também não faz. Então, conhecer as causas, o porquê que eu procrastino. O que me faz ter medo de realizar uma tarefa? De sentir o prazer de ter a tarefa realizada? É medo de quando estiver pronto eu vou receber julgamento? É medo de não sair perfeita? Perfeição não existe, lembra? Será que é porque eu acho que ninguém vai gostar? Que eu não faço nada certo e que... Então, nós temos que primeiro descobrir por que eu procrastino. Ou simplesmente porque eu vou me envolvendo na internet. Mais adiante eu vou dizer para vocês o que um certo procrastinador famoso fazia para não procrastinar. É bem interessante. Administre as emoções. Então, nós temos que... Aí voltamos de novo no autoconhecimento, na autoexigência. Vamos administrar as nossas emoções. Tá, o que pode me acontecer se eu errar? O que pode acontecer se a minha tarefa não agradar a todo mundo? O que é que eu consigo fazer hoje que agrade a todo mundo? Nem hoje, nem ontem, nem nunca. Não tem como você agradar todo mundo, não é? Bom, então... Essa é a parte, é se responsabilizar. Mas nós também precisamos encontrar naquilo que nós vamos fazer uma motivação. Porque nós já vamos pegar a tarefa pensando assim, ai que tarefa chata. Ai que eu não tenho paciência para fazer isso. Ai que eu não tô legal para fazer isso. Nossa, eu já não tenho mais paciência. Ah, já não tenho mais idade para fazer isso. Ah, entende? Nós temos que buscar uma motivação. Eu terminando essa tarefa, o que vai acontecer? Que benefício vai me trazer? Por que essa tarefa ela é importante para mim? Por que eu aceitei fazer essa tarefa? Alguma coisa de bom tem. Então, se eu buscar o que me agrada nessa tarefa, fazer um planejamento, porque aí o que acontece? Vamos passo a passo. Nós não temos que fazer, ai, a tarefa é chata, então vamos dividi-la. Não precisamos realizar tudo num tempo só. Compreende? Então, nós vamos fazer um planejamento, mas um planejamento com folga. Não aquela coisa de, ai, não, eu tenho que fazer. Não, vamos fazer passo a passo, num planejamento com folga. Nós vamos fazer aquela tarefa dividindo em etapas e vamos valorizar as pequenas realizações. Bom, hoje eu dei um passo para a resolução dessa tarefa. Oba! Então, porque eu dei esse um passo, eu vou, por exemplo, assistir uma série na Netflix. Uma série. Depois que eu fiz todo o meu planejamento, que isso eu fiz com folga, então eu tenho um negócio, daí eu vou assistir. Mas só essa. E vou, pela responsabilidade que eu assumi, eu vou assistir só uma mesmo. E vou descansar. Ou então, eu vou dar um passeio, vou fazer uma caminhada. Então eu vou na sorveteria tomar um sorvete. Então, quando você começa a se premiar pelas pequenas coisas que você faz, o teu cérebro também entende que você está realizando. Que não é só uma promessa, que você realmente está realizando aquilo. Porque quando você fica só na promessa, você está viciando o seu cérebro. E no caso, você está desviciando o seu cérebro. Reforce a continuidade. Então, como que nós vamos reforçar isso? Mantenha o foco nos benefícios.
O que é que te traz benefícios? Então mantenha o foco nisso, estabeleça prioridades, o que é mais importante na tua vida hoje. Premie os pequenos avanços, como eu falei. Mas vamos aos procrastinadores famosos, né? Existem muitos que o pessoal fala que Leonardo da Vinci era procrastinador, que Einstein era procrastinador, mas a história mais interessante que eu achei foi a do Victor Hugo, que foi autor dos Miseráveis e também do Corcunda de Notre Dame. Dizem que ele era tão procrastinador, mas tão procrastinador, que a única forma que ele tinha de terminar as coisas que ele estava escrevendo era ter um ambiente limpo, sem nada. A única coisa que tinha era uma mesa, uma cadeira e papel e caneta ou lápis para escrever. E ele tinha uma pessoa que ficava do lado de fora, então ele chegava, tirava toda a roupa, entregava para a pessoa que estava do lado de fora, entrava e fechava a porta e ficava ali totalmente nu. Era a única forma que ele tinha de não perder o foco, de não desviar a atenção para o que estava à sua volta. Era o jeito, e não sair também, porque ele tinha mania de sair, largar e ir para os bares. Então o que acontece? Como a roupa dele estava com outra pessoa, ele estava nu, ele não podia sair. Então ele tinha que focar e tinha que escrever. Se você gostou do tema, curta, compartilhe, comente. Até a próxima.